colocar aqui. Não vai ficar. Meus cumprimentos ao deputado Enivaldo dos Anjos, que preside a sessão, e aos demais deputados que ainda estão presentes aqui no plenário. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que muitas vezes se evita falar, a questão dos tribunais de contas pelo país afora e, obviamente, o do Espírito Santo. Os tribunais de contas deveriam ser órgãos fundamentais e prestar um serviço infinitamente maior e melhor do que aqueles que prestam. Porque, afinal de contas, são órgãos caríssimos aos cofres públicos e deveriam zelar pelo bom uso do dinheiro público. Ainda que sejam órgãos auxiliares do Poder Legislativo, são eles que fazem pareceres sobre as contas dos municípios, dos estados, das instituições. São esses órgãos que podem recomendar à Justiça que investigue, que bloqueie bens, que paralise obras, enfim, são de suma importância. Mas os conselheiros, que têm o poder de fato, são sempre indicações políticas das assembleias, dos governos. Hoje, uma pesquisa feita recentemente diz que dos 233 conselheiros pelo país afora, 80% já tiveram cargos eletivos de destaque na administração pública, quer dizer, ou já foram senador, prefeito, governador, deputado, enfim, ou então foram secretários ou ministros. 31% desses conselheiros têm parentes políticos e 23% deles já foram processados ou condenados. Casos emblemáticos de como não há um critério técnico e republicano na escolha de conselheiros são os fatos que ocorreram recentemente no Rio de Janeiro e no Mato Grosso. No Rio de Janeiro, no começo do ano, dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas, 5 foram presos. No Mato Grosso, em setembro, dos 7 conselheiros, 5 foram afastados, todos por casos de corrupção. Aqui no estado do Espírito Santo, dos 7 conselheiros, 2 estão afastados. Um, considerado pela polícia foragido da justiça, está nos jornais dessa semana, o conselheiro Valci Ferreira, e o outro tornou-se réu, antes de ontem, no Superior Tribunal de Justiça, que é o conselheiro Pimentel, que inclusive foi secretário da Casa Civil do governo Artung 2009-2010, indicado pela Assembleia Legislativa com amplo apoio do mesmo governador. Todas essas questões envolvendo os tribunais de contas e os seus conselheiros deixam muito claro que o modelo de indicação política de conselheiros está esgotado. E olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, é mais emblemático. Dos 7 conselheiros, 5 foram presos. E na semana passada, ainda assim, o governador do Rio tentou nomear alguém envolvido em várias denúncias de corrupção. Não ocorreu porque houve recurso do Ministério Público, do Judiciário, e o dito cujo foi preso. Então todas essas questões mostram que um órgão de fundamental importância, sobretudo em tantos esquemas de corrupção que pipocam país afora, tanto em nível federal, quanto nos estados, quanto nos municípios, que passou da hora de acabar com a questão da indicação política, que conselheiro do Tribunal de Contas precisa ser cargo técnico. E as nomeações têm que se dar de outra forma. Então, tramita no Congresso Nacional a PEC 329, que acaba com esse modelo e que torna os conselheiros dos tribunais de contas sempre
escolhas técnicas. E nós estamos apoiando o movimento Muda Tribunal de Contas, que é um movimento sendo puxado por profissionais da área no Brasil inteiro. E a sociedade precisa abraçar essa causa e ajudar a pressionar o Congresso Nacional para que essa PEC seja aprovada. Isso é de fundamental importância. Para além da questão da corrupção, em que estão envolvidos tantos conselheiros em tantos estados diferentes, inclusive aqui no Espírito Santo, para além dessa questão, fica sempre muito óbvio que os tribunais de contas acabam aprovando contas de determinadas pessoas, de qualquer forma e às vezes com louvor, e de outras não. Lá no Rio de Janeiro, curiosamente, já tinha começado as investigações de Sérgio Cabral, e todo mundo sabe que o atual governador Pezão era o braço direito do Cabral. O Tribunal de Contas recentemente aprovou as contas do governador Sérgio Cabral, que roubou o estado inteiro sem restrições. Então, assim, não é possível que as coisas não estejam muito claras de como se procede. Aqui no estado do Espírito Santo, além dos 2 conselheiros afastados por corrupção, o conselheiro Valci Ferreira e o conselheiro Pimentel, o Tribunal de Contas tem ações, no mínimo, curiosas. E eu já denunciei, nós denunciamos em Brasília, inclusive isso. Está agora para a ministra Rosa Weber dar a palavra final sobre essa ação. Que o Tribunal de Contas, além de aprovar contas sem restrição, ainda criou uma resolução aqui que garante ao governo do Estado não investir o mínimo de 25% na educação, mostrando claramente como o tribunal faz um trabalho inverso. Quer dizer, o trabalho do tribunal é primar pelo que diz a lei e a Constituição sobre o uso de recursos públicos, e não criar resoluções para amparar um mal feito de governos. Então, assim, nós estamos prestando todo o apoio a esse movimento Muda Tribunal de Contas, que é pela aprovação da PEC 329, para que a forma de nomeação que ocorre hoje nos tribunais de contas passe a ser uma forma criteriosa, com conselheiros técnicos sendo escolhidos, com conselheiros completamente ilibados, porque aqui no Espírito Santo, por exemplo, se lembrarmos o último conselheiro que foi nomeado, que foi o conselheiro Sérgio Borges, quando ele foi nomeado, ele já tinha processos de improbidade administrativa em andamento. Quer dizer, como é que ainda assim, e naquela época, o Ministério Público de Contas recomendou que a nomeação não fosse feita, porque ele nem se enquadrava nos critérios, e ainda assim foi nomeado. Então, assim, essa questão de nomear conselheiros sempre com viés político está esgotado. Esses exemplos que eu dei, e tem muitos outros exemplos pelo país, porque assim, se formos fazer uma avaliação em todos os estados praticamente da federação, já ocorreram casos graves de conselheiros envolvidos com corrupção. E lembrando, bem recentemente, 5 conselheiros do estado do Rio de Janeiro foram presos. 5 conselheiros do tribunal, dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Mato Grosso foram afastados recentemente por corrupção. No Espírito Santo, dos 7, tem 2 afastados por corrupção. E as investigações continuam. Então, a sociedade precisa ficar atenta. Nós estamos falando de um órgão que fiscaliza o bom uso, ou que deveria fiscalizar o bom uso do dinheiro público, e não dá para continuar tendo esses conchavos em termos de nomeação, e precisa então que seja aprovada uma PEC no Congresso Nacional, a PEC 329, para que haja mudança significativa nas estruturas dos tribunais de contas, que não podem servir, ao invés de fiscalizar o dinheiro público, servir para acobertar o mau uso do dinheiro público. E aí eu estou me referindo, obviamente, à escolha dos conselheiros dos tribunais de contas, que são aqueles que efetivamente têm poder dentro dessas instituições. Muito obrigado, presidente.